Eu nunca vi um céu daquela cor. Amarelo, preto, esverdeado, roxo. Foi estranho. Foi um dia e uma noite que nunca deveríamos esquecer. Eu não consegui acreditar que isso estava acontecendo. Primeiro o céu e depois esse cheiro horrível. Realmente é um trovão, relâmpago e estamos em grande perigo com a poluição que está caindo sobre nós. E fomos desviados pelo governo militar, pulverizando produtos químicos perigosos sobre nós, porque o governo está fazendo experiências com nossa questão climática no centro de um fenômeno chamado Pinons-T, de veneno tóxico liberado por guerra militar dos Estados Unidos, conduzida pelo governo que está em cima em aviões, pulverizando todo tipo de produto químico para mudar ou manipular as armas, deixando que você que vê lá, aí chamem disso de geoengenharia terminal. Eles dizem que é veneno T, mostra altos níveis desse produto químico em nossas chuvas, usando para pulverizar produtos químicos na atmosfera, para manipular. E é por isso que os registros do Departamento de Saúde mostram um aumento acentuado de bário e alumínio no abastecimento de água da Califórnia. Proporemos mais esforços cooperativos entre todas as nações, da previsão do tempo e, eventualmente, no controle do clima. O Exército precisa saber cada vez mais sobre o clima do planeta, que é uma parte vital do programa ampliado de pesquisa de armas atômicas. Todos nós falamos sobre clima. O Exército está fazendo algo sobre o clima. Serviço dos Estados Unidos. Eu gostaria de aproveitar você no laboratório e mostrar alguns dos experimentos que nos levaram aos nossos experimentos ao ar livre e a conversão de nuvens em neve, usando uma unidade de congelamento doméstico como esta. Podemos formar nuvens superfrias, exatamente como as da atmosfera natural, pegando um pequeno pedaço de gelo seco, como este, e arranhando-o de modo que alguns pequenos fragmentos caiam na nuvem superfina. Longas listras se desenvolvem, as partículas crescem muito rápido, e elas crescem cerca de 1 bilhão de vezes em volume em poucos segundos. Muitos milhões de cristais de neve se formam e obtemos o mesmo efeito produzido pelo gelo seco. O gelo seco não é particularmente importante, no que diz respeito ao fato de que o CO2 é principalmente importante, porque é mais frio e menos de 35 graus. Esta é uma imagem da primeira nuvem que sentamos em novembro passado, voando em um pequeno avião infantil, Fair, e colocamos gelo seco de um pequeno dispensador na parte inferior do avião. E em poucos minutos vimos longas faixas de neve caindo da base da nuvem e evaporando no ar, mais seco abaixo. Sob muitas condições, é claro. Neve completa, tempestades serão produzidas desta forma. A natureza finalmente permitiu fazer algo sobre o clima. Projeto Circus.
Usando técnicas de Shear largo, o Corpo de Sinalização do Exército e o Escritório de Pesquisa Naval começaram a conduzir muitos desses experimentos. Em 1947, o projeto CUS, expandido para testar uma semeadura de nuvens em furacão viajando em direção ao leste, 350 milhas da costa de Jacksonville, Flórida, e eles lançaram 80 bps pelo gelo seco na furiosa tempestade apenas para perceber que o furacão mudou repentinamente de direção e começou a viajar de volta para a savana dos Estados Unidos. A Geórgia foi atingida por um recorde, ventos cortantes até 85 mph. Mais de 1.500 pessoas ficaram desabrigadas e pelo menos 2 pessoas morreram. O dano total foi relatado em milhões de dólares. E o projeto e seus participantes foram responsabilizados pelo que aconteceu na noite. Na noite de 15 de agosto de 1952, a pior enchente da história britânica varreu a pequena vila costeira de Plymouth. 90 milhões de toneladas de água devastaram a área, matando pessoas e deixando trabalhou no projeto ou operação. Fato acontecendo no dia do flutuador daquele ano. O projeto Skyfire, Fogo no Céu, uma operação de pesquisa florestal dos Estados Unidos preocupada com o estudo de raios e todas as suas manifestações. O projeto Skyfire é direcionado a incêndios relâmpagos em foros ocidentais, detalhando a maneira pela qual seu trabalho o envolveu na dispersão de nuvens que por acaso tiveram algum efeito, ou melhor, provocaram tempestades. O que você poderia dizer ao nosso público algo sobre isso, tipo de trabalho? Lore estava conduzindo experimentos em ação. Sabemos que algumas nuvens podem ser modificadas por meio de semeadura para produzir precipitação adicional. Em 1961, o Congresso instruiu Burial e a reclamação inicial um estudo de longo alcance sobre a semeadura de nuvens com o objetivo de, eventualmente, aumentar o suprimento de água do país. O programa chamado Céu de Água, Skywater, continua em muitos locais nos Estados Unidos. Eventualmente, se o programa de pesquisa for bem sucedido, os métodos aprendidos se tornarão parte do Programa Integrado de Recursos Hídricos de nosso país. Na época em que o exército dos Estados Unidos estava no Vietnã, Pierre Santon fazia parte da equipe montada em uma operação secreta de semeadura de nuvens, conhecida simplesmente como Projeto Popeye. Em maio de 1967, quando as nuvens de monção se desenvolveram sobre a trilha Ho Chi Minh, Ahmad e sua equipe colocaram sua nova arma à prova. Nós apenas o material para que caísse na parte crescente da nuvem e escorresse
muito, e todos estavam convencidos com aquele experimento que havíamos feito o suficiente. O projeto Poppy abriu a porta para um novo e perigoso tipo de guerra. Alguns disseram que se você controlar o clima, você pode controlar o mundo. Os planejadores militares imaginaram carregar as nuvens com agentes radiológicos, biológicos ou químicos e ver se eles choviam para atacar o seu inimigo, usando o clima, mas negar ter feito isso. Foram feitas alegações de que semeadura de nuvens não apenas tornou impossível os caminhos na selva, mas também matou milhares de pessoas inocentes. Mas isso não impediu os governos de continuar a explorar maneiras de modificar o clima, às vezes para propósitos altamente questionáveis. E essa mensagem clama por novas fronteiras, nova visão. Ela pede que tomemos medida agora, que nos farão não mais ficar em segundo no espaço e na SS. Estabelece o que predi na base para o desenvolvimento de um satélite meteorológico que permitirá ao homem determinar a camada de nuvens do mundo e, em última análise, controlar o clima, e quem controla o clima controlará o mundo. O mundo estabelece as etapas necessárias para fornecer foguete nuclear, que produzirá benefícios tão ilimitados que eu não poderia contar a vocês sobre eles se tivesse. Depois de julho de 1976, estranhos apagões inexplicáveis em todo o mundo. As comunicações assolam o globo e estão transmitindo secretamente ondas de frequência extremamente baixa, também conhecidas como ondas EF. Eram chamados de pica-pau russo, porque era essencialmente esse tipo de som de picadas. Em 198, para um relatório de pesquisador do Pentágono, Eli Ponte nega que o sinal do pica-pau russo está, na verdade, criando camadas de ionização artificial na alta atmosfera, o que significa que poderia estar dobrando a corrente de jato e alterando os padrões globais do vento. Em laboratórios militares, sobre o que você pode fazer com a colocação de ondas de rádio na atmosfera, algumas pesquisas indicam que é possível mover a corrente de jato e, assim, induzir as condições climáticas. Não é coincidência que os Estados Unidos tenham começado a construir seu próprio misterioso conjunto de antenas HARP. É o projeto de pesquisa autoral ativo de alta frequência, originalmente um esforço conjunto da Força Aérea e da Marinha, em cooperação com uma série de instituições acadêmicas. Em 180 antenas de aproximadamente 72 de alturas ligadas entre si, para funcionar como uma antena gigante, orientável, porque pode direcionar milhões de watts de ondas élficas em um pequeno pedaço da atmosfera. HARP é um dos maiores transmissores de ondas localizadas em todo o mundo. Trabalha em conjunto. Esses transmissores alteram o clima em qualquer lugar do mundo, potencialmente mudando o curso da corrente de jato inteiramente. A intensa energia sendo irradiada para o céu pela HARP envia pulsos de ondas élficas para a ionosfera. As ondas são refletidas de volta para baixo e passam pela Terra e pelo oceano. Mas o potencialmente surpreendente da HARP não termina aí. Está ligado a um fenômeno estranho que ocorre em nossos céus. Em dias claros, você pode frequentemente ver longas linhas brancas sendo traçadas no alto do céu. Eles são rastros de aviões a jato, na verdade, nuvens longas e delgadas. Os meteorologistas estão chamando especialmente fascinantes porque é uma teoria que está sendo desenvolvida de que estas longas linhas brancas podem estar mudando nosso clima. Para os melhores detalhes de Roger. O escapamento dos motores a jato, geralmente visto como longos e finos, rastros de nuvens brancas atrás de aviões jatos que voam alto, pode ser um grande motivo que há 30 dias de sol a menos por ano no meio oeste, agora do que havia em 1900. A variação diária entre as temperaturas altas e baixas também diminuíram. Na ausência de nuvens naturais,
dadas as condições atmosféricas. O aquecimento catastrófico da Terra na década de 1990, com clima forte. O furacão Glória está movendo na costa leste esta noite como um monstro saindo de um filme de ficção científica. 3.000 casas ficaram submersas e dessas quase 900 foram destruídas. Em 1987 a 1992, a Califórnia experimentou a seca mais severa da história do estado. De acordo com NOAA, uma anomalia ocorre na corrente de jato. Os ventos parecem mudar de direção, soprando de leste para oeste, em vez de oeste para leste, indicando que a corrente de jato que vem para o oeste é repentinamente muito mais fraca do que o normal, causando uma seca em 1995. A corrente de jato volta ao normal. Aqui houve enormes problemas com cruzamentos inundados e estacionamentos. Casas subaquáticas ameaçaram pessoas presas no rio, que você vê aqui atrás de mim, forçando aqueles resgates dramáticos. Este relatório da Força Aérea dos Estados Unidos descreve graficamente o desejo dos militares de explorar e manipular o clima para fins de guerra até o ano de 2025. De acordo com uma das linhas mais angustiantes deste relatório, a modificação do clima é um multiplicador de força com um poder tremendo que poderia ser explorado em todo o espectro de ambientes de combate à guerra até 2025.